Olá pessoal, tudo bom? Professor Michael Gandhi, estamos aqui na nossa aula de função do segundo grau, parte 3, onde nós vamos trabalhar questões médias e difíceis que caíram justamente no Enem e também pode cair no vestibular da UES, ok? Então vamos comigo. Primeira questão. Considere o movimento de um corpo atirado ou jogado verticalmente para cima, sendo modelado de acordo com a equação y igual a menos 20x ao quadrado mais 50x, ou seja, ele vai jogar em formato de uma parábola. Vai ter uma altura máxima e depois vai cair no solo, que é justamente o nosso alcance, em que y representa a altura em metros alcançada por esse corpo x. Então, o y é a altura e o x é o tempo depois de ser arremessado. Dessa forma, a altura máxima atingida por esse corpo e o tempo em que permanece no ar. Não é o tempo que ele chega lá na altura máxima, pessoal. É o tempo que ele chega na altura máxima e decresce, e cai novamente. Ok? Respectivamente são. Então vamos lá. Primeiro, a altura máxima é justamente o nosso y do vértice. Que é o y do vértice? Menos delta sobre 4A. E qual será o tempo referente à permanência no ar? Detalhe, até a altura máxima é o x do vértice. Só que o x do vértice, pessoal, fica no meio entre as raízes. Então, o alcance é 2 vezes o x do vértice, ok? 2 vezes a distância, né? Digamos assim, do zero ao x do vértice, tem que ser igual do x do vértice para o alcance final. Então, como eu saio do zero, basta pegar o x do vértice e multiplicar por 2, ok? Então vamos lá. Primeiro, calcular o delta. O delta é 50 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que multiplica o c. O a vale menos 20 e o c vale 0. Como o c vale 0, essa última multiplicação é toda 0. E o delta vai ser o 50 ao quadrado, que dá justamente 2.500. Então vamos substituir na fórmula do y do vértice. Menos delta sobre 4a, menos 2.500 dividido por 4 vezes menos 20. O resultado é 31,25, né? 4 vezes menos 20 é menos 80. Menos com menos dá mais. O resultado é 31,25. Vamos calcular o x do vértice, porque o nosso alcance é o dobro do x do vértice, porque nós partimos do zero, ok? Então, x do vértice menos b sobre 2a, que é igual a menos 50, que é o valor do b, menos da fórmula, 50 é o b, dividido por 2 vezes menos 20, é igual a menos 50 dividido por menos 40, que dá 1,25. Multiplicado por 2 é 2,5. Notem que nas alternativas, resposta letra A, mas nas alternativas tem 1,25. Então você tinha que ficar bem atento que a permanência no ar não era simplesmente chegar na altura máxima. Segunda questão. Caiu no Enem de 2018. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Pessoal, aqui já tem várias informações. Quais informações que eu tenho? Isso é importante. Eu tenho a informação de onde ele parte, que é justamente, vamos chamar de 0, e de onde ele chega, que é justamente o 150. Pessoal, aqui é o eixo X. Ele partiu do 0, chegou no 150. O 0 e o 150 são raízes, porque toca o eixo X. E o 150 é o nosso alcance final, ok? O 25, é justamente a nossa altura máxima. E dá para calcular também o x do vértice, O x do vértice sempre está no meio das raízes. Então, entre 0 e 150, o nosso x do vértice vai ser justamente 75, que é o meio entre 0 e 150. Então, vamos colocar isso no papel direitinho. Nós temos aqui x' igual a 0,
x duas linhas igual a 150 e o nosso y do vértice 25. O x do vértice também não está dado claramente, mas pela definição e pela aula que nós estamos tendo hoje, ó, basta somar as raízes e dividir por 2,75. Tá bom? Seguinte, como ele quer a expressão, pessoal, sempre que ele for dado as raízes e for dado as coordenadas do vértice, a forma de você encontrar mais rápida a expressão é justamente utilizando a forma fatorada. Porque você precisa saber o x', o x duas linhas e encontrar o valor do A. E como é que você encontra o valor do A? Através do x referente ao x vértice e através do y referente ao y do vértice. Então, eu vou substituir esses valores. Alguém pode estar pensando assim, professor, e o B e o C? O B e o C, ele aparece naturalmente da multiplicação desses dois fatores. Quando eu multiplicar esses dois fatores, o B e o C aparecem naturalmente, ok? Então, vamos substituir, ó. O Y é o 25, que é o Y do vértice. O X é o 75, que é o X do vértice. Um X' é o 0 e o X duas linhas é o 150. Então, vamos fazer essas operações, ó. 75 menos 0 é 75 e 75 menos 150 é menos 75. Eu vou simplificar logo o 25 por 25 e um dos 75 por 25. Lembrando, né, que quando eu divido 25 por 25, o resultado não é 0. O resultado é 1, ok? Então, eu vou justamente simplificar. Aqui vai dar justamente um 3. E eu vou justamente repetir o 1 e multiplicar o 3 justamente pelo menos 75, ok? Então, vai ficar 1 igual a que multiplica menos 225. Esse menos 225 vai para o outro lado. Então, o A é menos 1 sobre 225. De cara, pessoal, se eu olhar as alternativas, ó, já dá para ver qual é a resposta, né? Resposta item E, ok? Mas vamos encontrar a equação por inteiro. Bom, primeiro eu vou ter que pegar de novo a forma fatorada. Só que agora eu vou substituir o A, que eu acabei de encontrar, o x' e o x duas linhas. Porque quando eu quero a expressão, tem que ser em função de y e em função de x. Então eu vou substituir, vai ficar assim, ó. Menos 1 sobre 225, x menos 0 e x menos 150. Então, x menos 0 é x. E agora eu vou ter que usar a propriedade distributiva. Porque eu vou ter que fazer a multiplicação do x com o x menos 150. Ó. Vai ficar x vezes x, x ao quadrado, não é 2x, é x ao quadrado. E x vezes menos 150, menos 150. Como tem o menos 1 na frente, modifica-se o sinal. Ó. 225y é igual a menos x ao quadrado mais 150. Professor, de onde é que saiu esse 225? Ó, daqui, ó. Esse 225 aqui não está dividindo. Então, como isso aqui é uma igualdade, ele vai passar para o outro lado, justamente multiplicando. Ok? Então, a resposta, a letra E de Enem. Vamos para a próxima. Terceira questão. Terceira questão já é uma questão um pouco mais... Você vai ter um pouco mais de trabalho para poder resolver essa questão. Ó, caiu no Enem em 2019. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo, observando que Q é uma função quadrática. Opa, ele tem que dizer a informação, ó, quadrática, então é uma função do segundo grau. Por causa desse nome, eu sei que é uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, é da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Ou então a forma fatorada. Mas você usa a forma fatorada quando você tem as raízes, tá bom? Bom, então, esse T, pessoal, está representando o x, ó. E o Q está representando o y.
Então, eu vou substituir esses valores e quando eu substituo cada um desses valores, eu vou encontrando os valores que estão embaixo, que é a minha imagem. Aí ele quer saber o seguinte, ó, ele diz que para decidir se deve interromper o processo, evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade de substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora. Bom, se eu parei aqui em 2, eu quero saber justamente quando será a 3ª hora. E aí eu vou encontrar justamente o meu Q, tá bom? Então, primeiro eu vou substituir por 0 e o resultado vai ser 1. Depois por 1 e o resultado vai ser 4. E por 2 o resultado vai ser 6. Qual o objetivo? Encontrar o valor do A, do B e do C. Porque o X eu já tenho que o X vai ser 3, que é o tempo. Tá bom? Então, ó, primeiro eu vou substituir por 0 e o resultado é 1. Então, onde tem T, eu vou colocar o 0. Ora, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Sobrou então que o C é igual a 1. Então, de cara já encontramos que o C é igual a 1. Vamos agora substituir, ó, por 1 e por 2. Quando eu substituo por 1, o resultado é 4, ó. Notem, onde tinha T, eu coloquei 1. E eu já substituí o C por 1. Ó, no segundo, e o resultado é 4, né? Ó. Esse 4 justamente é o resultado, está na tabela. No outro, eu substituo o T por 2. Já coloquei o C igual a 1. E esse resultado também está na tabela. Beleza? Então, vamos resolver essas operações primeiro, que tem potência e multiplicação. Então, 1 ao quadrado é 1, vezes A é A, 1 vezes B é B. Esse 1 aqui, eu passo para o outro lado fazendo a subtração. Então, 4 menos 1 dá 3. E de baixo, 2 ao quadrado é 4, vezes A é 4A, 2 vezes B é 2B. E, quando eu passo esse 1 para o outro lado, fica 6 menos 1, que é igual a 5. Bom, eu agora tenho um sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. Eu posso utilizar o método da substituição, que é retirar um valor, isolar das variáveis e substituir na outra. Ou então, utilizar o método da adição, que é somar e eliminar uma das variáveis. Mas para utilizar o método da adição, nós temos que ter o mesmo coeficiente, ou seja, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 1 e 1, mas com sinal contrário, ou seja, 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3, ou o contrário, menos 3 e 3, e assim por diante. Bom, eu quero eliminar o B. Então, para eliminar o B, eu preciso que surja não mais 2, mas o menos 2. Então, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2, para fazer com que surja o menos B. Então, eu vou pegar esse menos 2, ó, e vou multiplicar pelo A, vou multiplicar pelo B e vou multiplicar pelo 3. Então, vai ficar assim, ó, menos 2A, menos 2B, menos 6. E aí, agora eu posso eliminar e vou somar. 4 menos 2, ó, vou fazer primeiro essa continha aqui, ó. 4 menos 2, 2 positivo. E a segunda continha, que é o menos 6 mais 5, sinais diferentes, soma e dá o sinal maior, fica menos 1, o A é menos 1 meio. Então, eu vou pegar esse A, que é menos 1 meio, e vou escolher uma dessas equações aqui, ó. Uma dessas, para poder justamente substituir o valor do A. Eu vou escolher a primeira. Então, menos 1 meio mais B igual a 3, só tem uma fração, tem que tirar o MMC. Para tirar o MMC fácil aqui, ó, basta multiplicar tudo por 2, certo? Quando eu multiplico por 2, esse 2 com esse 2 aqui vai embora. Aí, quando eu multiplico aqui, né? Aí, depois eu multiplico o B e depois eu multiplico também o 3. Então, vai ficar menos 1 mais 2B igual a 6. Ok? Ó, notem que onde estava a fração,
justamente sobra o que está em cima. Perfeito? Aí eu passo esse menos 1 para o outro lado e somo, porque negativo passa positivo, 7/2, e aí nós temos o B igual a 7/2. Então, o A vale menos 1/2. Então, o nosso Q, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. O Q será menos 1/2 de colocar x, certo? Que é o t. X ao quadrado mais 7/2 de x somado a 1. Esse é a nossa função. Então, onde tem x, onde tem t, eu vou colocar o 3, né? Ok? Então, vai ficar assim, ó. Menos 1/2 vezes 3 ao quadrado, mais 7/2 vezes 3 mais 1. Bom, para quem está com dúvida aqui, ó, basta fazer o seguinte, ó. Menos 1/2 vezes 9. Aqui vai ficar 7 vezes 3, 21/2, mais 1. Aqui, como os denominadores são iguais, eu posso justamente fazer as devidas operações. Ó. 9 vezes menos 1, aqui em cima vai ficar assim. Ó. 9/2 mais 21, vou colocar tudo junto, porque os denominadores são iguais. Ok? Mais 1. 21 menos 9 é igual a 12. Opa, peraí. Só consertar essa operaçãozinha aqui, né? 21 menos 9 é igual a 12. Mais 1. Então fica 12 por 2, que é igual a 6. Mais 1. E o resultado é igual a 7. Ok? Bom, com isso nós temos justamente a letra B de bola. Nós temos aí a letra B de bola. Tá bom? Vamos aqui para a nossa quarta questão, nosso quarto exemplo. Nosso quarto exemplo também caiu no Enem. Ó. Ele diz o seguinte: a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagos da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. Então já está dizendo, ó, parábola. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Aí ele quer a medida H da figura 2. Pessoal, a medida H da figura 2 é justamente a altura máxima, ok? Bom, primeiro vamos nos concentrar no que nós temos, né? Ó. Pessoal, notem, eu vou colocar aqui o eixo, ó, XY. E aí vocês podem notar, ó, que o gráfico está tocando aqui, ó, no 0, ok? E está tocando bem aqui também, ó. Certo? O que são isso? São as raízes. Detalhe, a altura que eu quero é a altura máxima. Perfeito? A altura que eu quero é a altura máxima. E onde é que o correspondente dele é quem? Bem aqui, ó, é o x do vértice. Opa, isso aqui é uma raiz, ó. Vamos lá. Isso aqui é o 0. O outro é uma raiz. Se do x do vértice, se isso aqui está no meio, pessoal, se isso aqui está no meio, então essa distância aqui, ó, ela também vale 5 metros, porque o x do vértice tem que estar no meio, no meiozinho. E 5 metros é do x do vértice a outra raiz. Então, aqui é 10, né? Se de um lado é 5, do outro é 5, o total é justamente 10. E o x do vértice é 5, ok? X do vértice é igual a 5. Uma raiz é 0 e a outra raiz é 10.
Outra informação que eu tenho, que é muito importante, ó. Ele está dizendo que esse pedaço aqui, ó, vale 4 metros. Bom, se esse pedaço vale 4 metros, pessoal, e as metades, né? Até esse ponto aqui vale 5. Então, para um lado tem 5 e para o outro tem 5. Então, do lado de cá, esse valor de x é 9. Ok? E do lado de lá, o valor do x vale 1. E detalhe, né, pessoal? Nós temos a imagem desse 1 e desse 9. Eu posso usar tanto 1 como 9, ó. A imagem do 1, ou seja, o y correspondente a 1, é justamente quem? 3. Certo? Eu tenho aqui o ponto, ó. Eu tenho o ponto 1, 1, 3. Certo? Assim como eu tenho um ponto também, ó, 5, porque é o x do vértice, e o h. Isso aqui nós vamos fazer justamente depois, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos aqui montar. Deixa eu apagar aqui. Ó, vou colocar mais para cá. Isso aqui justamente é 5 metros. Como foi fornecido, pessoal? Ó, as raízes, que é 0 e 10. Lembra que eu falei lá no projétil, né? Ó, as raízes, que é 0 e 10. O x do vértice. E um ponto. Qual ponto, professor? 1, 3. Ou 9, 3. Tanto faz. Um ou outro tá certo. Então, como eu tenho um ponto 1, 3, que é um y e um x. E tenho justamente o x1, x2, eu vou encontrar o a. Ok? Que eu não tenho. Então, ó, primeiro, como x1 é 0, x menos 0 é x, tá bom? Vou substituir um dos pontos agora, ó. No lugar do y eu vou colocar o 3, ó. No lugar do y eu vou colocar o 3. E no lugar do x eu vou colocar o 1, certo? Então vai ficar 1 menos 10 dá menos 9. Esse 1 vezes menos 9 dá menos 9. Quando passa para o outro lado, ó. Vamos melhorar isso aqui, né? Esse A vai ficar assim, ó. 3 dividido... Peraí, só um minuto. Vai ficar 3 dividido por menos 9. Aí eu simplifico, né? Por 3 e por 3 e faço o jogo de sinal mais com menos. Então o resultado do A é menos 1/3. Aí eu vou para a forma fatorada novamente, ó, né? Eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, e vou justamente utilizar, substituindo o A. E aí, pessoal, basta agora substituir por quem? Por 5. Porque o x do vértice é 5. E quando eu substituo x por 5, eu encontro o meu h, que no caso é o y do vértice. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 5. 5 menos 10 é igual a menos 5. Multiplicando na parte de cima, fica 25 positivo. Então, o nosso y do vértice, ou a altura máxima, é 25/3. No caso, a letra D de dado. Ok? Pessoal, com isso nós finalizamos função do segundo grau, parte 3, com questões médias e algumas mais elaboradas, um pouco mais desafiantes. Fiquem com Deus e até a próxima. Foi um prazer estar com vocês.